Meu sonho de ser violinista demorou décadas. Quer saber como? Fica comigo que eu vou te contar tudo. Oi, meus amores! Eu sou Didi Gonçalves. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Nesse vídeo eu vou contar para vocês quando tudo começou, como começou, quanto tempo levou, quais foram as minhas situações difíceis, quais foram as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas frustrações, os meus sentimentos de incapacidade. Vou contar tudo para vocês e mais. Vou deixar duas dicas super importantes que serviu para mim e eu creio que servirá para qualquer pessoa que tem um sonho realmente aqui dentro do seu coração. Então, vem comigo que nós vamos começar. E mais, vocês sabiam que na lista de desejos dos brasileiros, ser musicista não conta, não está elencado? E outra, profissionalmente, somente 8% das pessoas realizam seus desejos ou seus sonhos profissionais. Já imaginou isso? Antes de iniciarmos esse vídeo, eu quero deixar para vocês uma passagem bíblica que está lá em Salmos 37:4, que nos diz: Deleita-te no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Meus queridos, eu sou cristã, então tudo que eu vou fazer na minha vida, inclusive esse canal, foi direcionado, foi direção de Deus na minha vida. Então, tudo que eu faço, tudo que eu me comprometo a fazer, primeiro eu peço autorização ao Senhor. E na verdade, esse canal nem passava pela minha cabeça, mas o Senhor, no dia 14 desse mês, me disse que eu precisava fazer. Qual é o propósito deles? Eu não sei dizer para vocês, mas eu sei que certamente tem um propósito. Então, já iniciando a minha história. Há mais de 20 anos atrás eu estudava inglês, fazia inglês, numa escola muito conceituada, inclusive internacionalmente conhecida, e a minha sala era mista. E um dia nós estávamos esperando o professor chegar e entra uma criança de mais ou menos uns 10 anos, 11 anos. E enquanto o professor não chegava, ele tirou o violino de dentro do case e começou a tocar. E eu confesso a vocês, meus queridos, que aquilo me chamou tanta atenção que eu fiquei fascinada. Eu tô falando para vocês aqui e eu imagino aquela criança assim rechonchudinha, sabe, muito branquinha, dos cabelos pretos, tocando violino. Eu não sei dizer para vocês agora o que ele tocava, mas aquele instrumento mexeu tanto com o meu coração que eu disse ao Senhor nos meus pensamentos: Senhor, um dia eu hei de tocar esse instrumento também, um instrumento igual a esse também. Depois disso eu cheguei em casa e aí fui procurar professores e escolas e etc e tal. Na minha cidade, é uma cidade, digamos, ainda pequena. Eu moro em São Luís do Maranhão. E comecei a procurar escolas e professores. No entanto, naquela época era muito difícil, ainda era meio escasso, não era qualquer pessoa, não era em qualquer lugar que nós encontrávamos isso. Então, eu tive muita dificuldade até de achar professores, né, ou escolas. E aí achei algumas escolas e comecei a ligar. Só que quando eu não tinha a mínima noção de valores, eu sabia que seria caro, mas eu não tinha a mínima noção de valores. Naquela época eu me lembro que o professor me cobrou 450 ou foi 480 por uma hora de aula aos sábados. E aí eu não quis acreditar naquilo, eu dizia, não, mas isso não pode, é muito caro. E aí comecei a procurar e essa busca foi frustrante para mim. Meu Deus, R$400, R$380, R$420, como que eu vou pagar isso, Senhor? Por quê? Primeiro, não tinha aquele valor para dar. Se hoje em dia que nós estamos, é caro você pagar uma hora por semana de aula por R$300, R$400, você imagina há 20 anos atrás. E aquilo acabou me jogando um balde de água fria e eu acabei ali. Eu ainda não era conhecedora da palavra, eu ainda não era cristã, eu ainda não tinha entregue a minha vida para o meu Senhor e Salvador. Enfim, muitos anos se passaram. 2000 years later.
E aí, um dia eu conversando com a minha pastora, e ela me falou que um dos filhos dela estava fazendo aula de canto em uma outra congregação. E na primeira oportunidade que eu tive de falar com ele, eu perguntei como era que funcionava, etc e tal. E ele foi e me disse, então eu fui lá para verificar como era que funcionava o sistema. E para minha agradabilíssima surpresa, eu descobri que, além de ter aula de canto, eu ainda poderia escolher qual instrumento eu iria tocar. Vocês já pensaram? Vocês já imaginaram como isso me deixou feliz? Eu fiquei extremamente feliz, eu fiquei parecendo uma criança. E o melhor de tudo era que quem iria nos ensinar era um maestro, supostamente formado, assim dizia ele. Enfim. E aí nós começamos, eu e o meu esposo, violino, e ele fazendo viola clássica, que é um pouco maior do que o violino. Ela é tocada na clave de dó e o violino é tocado na clave de sol. Tudo bem. Continuamos isso em maio de 2018. Fizemos a teoria que eu particularmente hoje eu entendo que foi super fraca, porque se eu tivesse tido a teoria que hoje eu sei, eu já estaria muito mais avançada do que eu estou hoje. Enfim, quando foi em setembro desse mesmo ano, em 2018, nós começamos as aulas práticas. Hoje, eu assistindo aos vídeos, aos poucos vídeos que a gente fez, gente, é muito fofo, é muito singelo aquilo ali. Então, a gente ficou nessa idas e vindas aos sábados assistindo aula. Entrou o ano de 2019 e foi dito a nós que nós deveríamos pagar os instrumentos que nós iríamos adquirir. E assim a gente fez um esforço, porque se hoje um violino simples de estudo é tipo... gente, porque as pessoas acham que, eu vou comprar um violino qualquer para estudar, qualquer violino serve. Não é bem assim. Até para você ter um violino de estudo, precisa ter um pouco de qualidade nesse instrumento. Então, digamos, um violino de qualidade hoje está em torno de R$ 1.300, R$ 1.400. Naquela época, você pode imaginar, ou seja, 4 anos atrás, certamente era mais caro. E aí a gente fez um esforço e acabamos comprando os 2 instrumentos. Seguimos com as aulas práticas em paralelo às aulas de teoria. Porém, quando foi nas férias do meio do ano, de 2019, o nosso maestro chegou e disse: eu vou fazer uma viagem, um outro projeto que eu tenho no interior do estado, e no máximo até o final do mês de julho de 2019 eu estarei de volta. E aí, nesse interim, eu fiquei estudando em casa, olhando na internet alguns vídeos, porque confesso para vocês que existem bons profissionais e bons professores na internet, me ajudaram muito alguns deles, porém não é a mesma coisa de você ter aula online e de você ter aula presencial. É completamente diferente. Mas mesmo assim, já que eu ia ficar de férias esse tempo, eu ia aproveitar, porque eu nunca parei. Independente se ele estava ausente ou se acontecia algum recesso, eu sempre estava buscando. Ao contrário do meu esposo, que para ele a dificuldade da leitura de partitura foi muito grande. Então, eu insisti muito com ele, porque eu queria alguém junto comigo para me dar essa força. E com o passar do tempo, eu percebi que realmente ele não ia conseguir. Que realmente o entendimento dele não estava ainda preparado para aquilo. E ele acabou desistindo e eu continuei só. Porque eu digo para vocês,
o estudante, independente de qualquer instrumento que ele siga, que ele decida tocar, ou que ele se proponha a fazer qualquer coisa, a pessoa ela precisa ter foco naquilo. Ela precisa saber que sem estudo, disciplina, ela não vai conseguir. Todo instrumento é difícil de você aprender a tocar. Mas o violino, ele tem outros implicativos que dificultam ainda mais você aprender a tocar. Então, o que eu recomendo? Tenha foco naquilo que você for fazer. E outra, se você tiver que perguntar para alguém, pergunte. Não se prive de perguntar porque você vai ficar envergonhado ou que aquela pessoa vai achar que você já deve saber. Eu digo para vocês por experiência própria, não se cobrem demais. Entenda que ser violinista, você vai ter que dispensar tempo, dedicação, disciplina, foco e fechar os seus ouvidos, o seu coração e a sua mente para as conversinhas paralelas. Porque certamente vão aparecer pessoas tóxicas nas suas vidas, dizendo, isso é muito difícil para você, por que você não escolheu um outro instrumento? Ou você não tem mais idade para isso? Ou agora que ficou velho, você vai aprender a tocar algum instrumento? Então, meu amado e minha amada, não ouça esse tipo de história. Porque se o Senhor te deu capacidade para fazer as coisas, você pode ter certeza que nele nós somos mais que vencedores. Quando eu li a passagem bíblica anteriormente, foi por quê? Porque os nossos sonhos são nossos e de Deus. Então, se você tem um sonho, coloque nas mãos, coloque no altar do Senhor. E não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Não se preocupe com o que as pessoas vão dizer acerca da sua capacidade, porque só quem sabe da sua capacidade é você e Deus. A conversa que você tem que ter é com Ele. Não é com fulaninho, com Beltrano, com ciclano, com ninguém. É com Ele. Não se incomode se você errar. Não se incomode se naquele dia que você for estudar você não conseguir executar todas as funções ou todos os exercícios que você tem que executar. Dê tempo ao tempo. Uma coisa que eu aprendi foi, violino, você precisa andar, dar um passo um dia após outro. Não te preocupas que você não vai simplesmente, eu quero ser violinista. Oba, beleza, legal, que joia, que elegante, que chique. Tudo isso é verdade. Mas uma coisa também é verdade. Você não vai aprender violino num piscar de olhos. Você vai aprender a ter paciência. Porque não é simplesmente eu vou ser violinista, vou ali na loja, compro um violino para mim e já vou sair por aí tocando. Não funciona desse jeito. Eu conheço no mínimo 3 ou 4 pessoas que tiveram esse pensamento e que hoje estão com os seus violinos dentro dos cases, entortando, porque violino não pode ficar dentro de case, entortando e simplesmente frustrados. Por quê? Porque achavam que era a coisa mais natural do mundo tocar violino. Hoje eu acordei e eu sou violinista. Seria perfeito se assim fosse, mas não é. Então é isso. Se inscreva no canal. Ative os sininhos de notificações para que você possa ficar inteirado de tudo que eu for postar. Dá um like, deixa teus comentários. Me diz aqui o que você achou. Existiu em algum momento algo que foi compartilhado por você no decorrer da sua vida? Já teve algum sonho que você precisou realizar ou então não realizou ainda? Ou então realizou depois de muitos anos, ou depois de muito tempo? Deixa aqui para a gente poder compartilhar essas experiências, ok? E em relação às dicas, é o seguinte. Primeira dica, importantíssima, fundamental. Deixe seus sonhos e seus desejos no altar do Senhor. O cristão que é cristão, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui
do seguidor de Cristo Jesus, daquele que tem o seu coração sincero entregue ao Senhor. Nós não podemos dar um passo sem que o Senhor saiba. Então, tudo aquilo que o seu coração deseja e que for o melhor para você, porque somente Deus sabe disso, em um momento específico Ele vai realizar. Sabe por que eu digo em momento específico? Porque se o Senhor tivesse me dado essa oportunidade lá no começo, aonde eu tinha tentado, através de ligações, procurar um professor, uma escola, etc e tal, talvez eu não teria a paciência, a dedicação e o tempo necessário para seguir e talvez tivesse até desistido no meio do caminho. Então, o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe o que você precisa e Ele sabe o momento certo de te dar. Beleza? Dica 2. Oportunidade. Se você tem um desejo, se você tem um sonho profundo no seu coração e você tem um dia que a oportunidade chega, essa oportunidade não pode ser dispensada. Agarre-a com unhas e dentes e faça o seu melhor. Não se preocupe com mais nada. Se ela chegou, é porque chegou o momento de você tornar realidade aquele sonho lindo que você tem. E eu digo por experiência própria. Eu sou apaixonada por violino. Apaixonada por violino. Então, quando o Senhor me permitiu, me abençoou, eu nem pensei duas vezes. Eu já sabia tudo o que eu queria fazer no momento que eu fui procurar aquela escola, aquela congregação, para poder ter conhecimentos musicais. E é isso. Fique com Deus, Shalom Adonai e um grande beijo no coração de vocês.